O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque, neste feriado, dia de Tiradentes. A gente agradece a sua audiência, agradece a sua presença aqui nos canais do Grupo em Foque, na Boc News TV. Hoje, feriado, um programa gravado, um cenário é muito importante e a gente vai falar com um convidado que acabou de lançar recentemente um livro que está fazendo um sucesso, best-seller, já está caminhando aí para mais uma nova edição aí, já começa a ser traduzido também para o inglês. O convidado de hoje é o Daniel Spinelli, que é especialista em desenvolvimento humano e autor do best-seller A Potência da Liderança Consciente. Daniel, muito obrigado pela sua presença, obrigado mesmo, seja bem-vindo aqui no Jornal em Foque. Fernando, é uma alegria estar com vocês, poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho estudado, do que eu tenho publicado. Eu acho que pode ajudar muito os desafios que as pessoas têm hoje no mundo do trabalho, principalmente. Então, vamos explorar os temas e que a gente possa gerar benefícios aí para as pessoas que estão nos assistindo, a quem eu cumprimento também. Vamos começar com a questão do livro, né? O livro que já está sendo um sucesso, você lançou no ano passado, né? Mas teve, inclusive aqui em Santos, recentemente, no início do mês de abril, e é um sucesso que é A Potência da Liderança Consciente. Como é que você chegou aí à conclusão dessa obra aí, né? A sua primeira obra, como é que, efetivamente, quais dicas aí que o livro traz justamente para as pessoas que têm interesse nesse tema tão importante? Então, Fernando, eu gosto de compartilhar com as pessoas um pouquinho do bastidor, né? Porque às vezes a pessoa vê o livro, não tem ideia do bastidor que está ali, né? Então, eu sou filho de uma educadora, Dona Sueli, já partiu, mas me deixou com essa missão de trabalhar pela educação, lá do interior da Bahia, foi educadora da educação infantil, e eu fui para a educação também, mas no corporativo. Mais de 20 anos encontrando times, empresas, não só no Brasil, outros lugares do mundo. E aí eu decidi tirar um período sabático, ali em 2022, 2023, e decidi ir para a Ásia, para os Himalaias, para estudar consciência, estudar a mente humana, lá com os mesmos professores do famoso Daniel Goleman, da inteligência emocional, do Eckhart Tolle, do Poder do Agora. Eu sou um grande leitor, né? Eu gosto muito da leitura. Comecei a ver que os autores que eu estava estudando, eles estudavam com esses que estavam lá nos Himalaias. Daí eu, muito curioso, fui lá, eu vou direto pesquisar, morei 6 meses nos Himalaias, estudando, e lá eu tive esse chamado de escrever sobre os 2 temas que me apaixonam. Um tema é essa, e eu acredito que existe uma transformação no mundo organizacional demandando uma nova liderança. Quem está no mundo do trabalho sabe do que eu estou falando. E tem do outro lado esse estudo da mente humana, que eu acredito que pode contribuir para a nossa vida. Tudo que acontece à nossa volta, de alguma forma, é influenciado pelo que está acontecendo na mente. Então, eu fui aprender, né? Como que a gente treina essa mente? Então, eu cruzei esses 2 assuntos e aí nasceu o livro. A Potência Consciente. Que tem, assim, o que o livro traz? Ele traz todo um rol de competências, novas habilidades que nós que estamos no mundo do trabalho precisamos desenvolver para que a gente se atualize em relação aos desafios atuais do mundo. E isso, eu diria, não inclui só líderes, qualquer pessoa no mundo do trabalho, ela lidera a sua carreira, ela lidera um projeto, ela lidera uma área, ela talvez tenha ou não um cargo de liderança, mas de alguma forma ela lidera, sim. E a gente mostra essas competências, como desenvolvê-las. Então o livro acaba trazendo, e eu acho que é por isso que ele está sendo muito bem recebido pelo mercado, ele traz
Esse é o que acho que minha mãe estaria muito orgulhosa da forma como o livro foi construído, porque ele é praticamente um curso de liderança. Ele dá todo o caminho para que as pessoas possam desenvolver essas habilidades aí. Né? Como que as pessoas podem e devem, né? Porque sempre fica a questão, será que eu tenho capacidade de liderar, né? E obviamente existem os desafios. Como é que funciona isso? Você toca exatamente nesses temas? Todo mundo pode ser uma liderança? Excelente tema. Você sabe, Fernando, que essa pergunta aí, ela é feita nos congressos, ela é feita essa é feita no pessoal que pesquisa liderança. É grande questão, né? Qualquer pessoa poderia se tornar líder ou a pessoa já deveria nascer com um talento para isso, né? A minha visão, depois de mais de 20 anos trabalhando, é que sim, qualquer pessoa tem condição de se tornar líder. Num primeiro nível, líder de si mesma. E eu dedico quase 1/3 do livro para a gente falar de autoliderança. Porque sem a autoliderança, sem a gente poder conduzir a nós mesmos, através da construção de bons hábitos, através de se perceber como potencial protagonista da própria vida, ser uma pessoa que se conhece um pouco melhor, é capaz de fazer uma boa gestão emocional. Então, através disso, a gente começa fazendo uma boa autoliderança. E aí se surgir a oportunidade de a pessoa liderar uma empresa, liderar um time de trabalho, aí tendo um cargo de liderança. Então, eu acredito que sim, isso pode ser desenvolvido, a começar por dentro de nós mesmos, que daí deve ser desenvolvido, e num segundo momento, aí sim, liderando times ou empresas, né? Você tem que ter sua autoliderança também no dia a dia, né? Porque às vezes existem esses conflitos, né? A pessoa às vezes, muitas vezes deve acontecer muitas empresas familiares que muitas vezes, né? A família determina, você vai ter que ser isso e aquilo, né? E às vezes aquele jovem, aquela jovem não tem efetivamente a vontade ou não tem interesse nesse aspecto. Isso também é uma preocupação, né? Um tópico também que às vezes muitos donos, né, de negócios vivem esse dilema. Como que eu vou lidar? Será que meus filhos têm capacidade de liderar, dar continuidade ao meu negócio, por exemplo? Isso é muito comum, Daniel? Isso é recorrente, sim, Fernando. Acontece muito. Eu acredito que todo mundo que é pai e mãe aqui que está nos ouvindo tem essa preocupação com os filhos, né? E gostaria que os filhos pudessem ter o melhor, né? Alcançar os melhores resultados, ter uma vida próspera, ter uma vida saudável, que não lhes falte nada, né? Qual pai, qual mãe não quer isso para os seus filhos? Quando acontece da família ter um próprio negócio, seja um pequeno negócio, né, uma empresa familiar, seja um grande negócio, acontece aí nas famílias que construíram grandes patrimônios, grandes empresas, existe esse desafio da transição. Eu mesmo tive, né, meus pais tinham uma pequena loja de material de construção em Curitiba, inclusive da onde transmito nesse momento. Eles tinham que essa empresa não existe mais, e teve em algum momento esse desafio de passar para mim e para os meus irmãos a loja lá, né? Mas acabou não sendo a escolha nossa, e aí a gente optou, seria melhor na época, fechar aquela loja, e a família acabou tomando outros caminhos. Então, em algum momento, lógico, é desejo dos pais que os filhos continuem seus negócios. Aí tem um equilíbrio sutil entre aquilo que faz sentido aos filhos, né? A gente olhando para o lado dos filhos, às vezes o filho quer ser advogado, quer ser médico, quer ser, não sei, nômade digital, youtuber. Hoje em dia tem muitas profissões, né, novas. Então, eu acho que tem que achar esse equilíbrio. Agora, sempre na transição familiar, aquele sonho da empresa da família continuar, ela pode continuar através dos seus filhos, mas ela pode continuar também através de um projeto de gestão. Eu ajudo muitas empresas que estão nessa fase de sucessão, que é como a gente chama essa fase aí, e a sucessão pode ir para a própria família, a sucessão pode ir para um time profissional de liderança. Existem muitos líderes profissionais no mercado, o que inclusive abre oportunidades para quem não é da família
e está circulando no mercado, tem condição de liderar uma empresa e surge uma oportunidade dessa de assumir a sucessão de uma empresa familiar como um gestor que a gente chama um gestor profissional, um gestor de mercado. Então, nós, como há oportunidades para todo mundo, mas sempre com muita base em duas coisas que eu acredito que é a autenticidade, aquilo que faz sentido para mim, e o profissionalismo. Né? Não pode ser só porque tem que ser. Tem que ser profissional. Tocar uma empresa hoje em dia não é uma tarefa fácil. Precisa de profissionalismo, competência, leitura de bons livros, inclusive esse que a gente fala aqui, modéstia à parte. Né? Então, eu acho que tem esse desafio, precisa olhar com bastante seriedade, né? Justamente que nem você falou, esse desafio, né, de você levar, no caso que você comentou da sua família, que tinha esse negócio, né, pelos seus pais, tudo, né, e aí obviamente tomar umas decisões. Ou, por exemplo, quando um funcionário acaba sendo pinçado aí para ser, ó, você vai tocar um negócio, ou a gente conhece também casos que às vezes os próprios funcionários se unem, que às vezes não é tão comum assim, cria uma cooperativa para dar continuidade numa empresa, porque às vezes a família não quer mais, enfim, cada um, que nem você falou, cada um toma um caminho aí nesse sentido e muitas vezes aquele negócio que foi colocado lá pelo pai, pelo avô, muitas vezes mudou, o cenário mudou, e às vezes você tem um potencial enorme naquele negócio, mas é a dificuldade de quem tocar aí nesse sentido. E às vezes existem assim também essa questão de cooperativas, ex-funcionários que acabam sendo aí tocados aí nesse aspecto. Isso é muito comum aí nesse aspecto, ou você acha que ainda há algo que precisa avançar nesse sentido? Sim, Fernando, isso acontece sim. Fernando, antes de eu continuar aqui a minha resposta, eu vou ter que pedir assim um instantinho, só que deu sinal no meu computador que eu estou numa tomada que não está funcionando. É um instantinho aqui, tá? Só um pouquinho. Problema algum, a gente está falando aqui, né, com Daniel Spinelli, né, que é especialista em desenvolvimento humano e autor do livro best-seller A Potência da Liderança Consciente. Enfim, temas importantes que a gente está, você que é empreendedor, não só empreendedor, mas tem muita coisa relacionada, a gente vai abordar também com o nosso convidado, a questão da saúde mental, né, hoje em dia, muitas questões que você envolve questão particular, com a questão também pessoal, né? E tem essa questão, obviamente, da saúde mental, que é fundamental para você gerenciar o seu negócio. E conforme o convidado colocou, o Daniel colocou também essa questão da autoliderança, você se conhecer, autoliderar a sua vida, para aí sim, se houver uma oportunidade, você ter aí a oportunidade de liderar algum negócio. Daniel já está de volta aqui para participar aqui com a gente? Já está resolvido aí, Daniel? Tudo certo aí? Positivo. Claro, fica à vontade aí, Daniel. A tecnologia. Então, Fernando, assim, com certeza, assim, eu acho que seria legal eu compartilhar com vocês, ou dar um spoiler do livro aqui, comentando assim o racional da metodologia que a gente está apresentando ali, que é o que eu acredito que está fazendo o livro estar sendo tão bem recebido, não só no Brasil, agora para outros países. Porque qual que é o racional? E aí a gente, entendendo esse racional, a gente pode levar isso para a nossa vida. Todo mundo que está nos assistindo pode levar para a sua própria vida. Olha, tudo começa com a autoliderança, como eu já falei. Então, eu liderar a mim mesmo. Porque eu vou ter dificuldade no mundo do trabalho se eu não for fazer uma boa gestão emocional, por exemplo. A gente sabe, tem pesquisas que mostram que as pessoas elas são contratadas por sua capacidade técnica, porque elas são muito boas em alguma coisa. E muitas vezes elas são demitidas ou até se demitem por problemas de relacionamento, por problemas de comunicação, por questões que são mais comportamentais. E, infelizmente, hoje, a maioria das formações de gestão, na área de liderança, inclusive as faculdades, né, os cursos universitários de uma forma geral, eles dão muito pouco espaço, quando dão algum espaço, para esse desenvolvimento comportamental, que a gente está vendo que depois, no mundo do trabalho, é determinante para o sucesso desse profissional. É o que a gente chama, é um termo em inglês que a gente chama de soft skills, né? Então, as hard skills, que são as competências técnicas, e as soft skills, que eu particularmente prefiro chamar de human skills,
né? Traduzindo aqui para quem não entende o inglês, o human é de humano, skills é habilidades. Então, as habilidades humanas. Isso tudo está no mundo ali, primeiramente, da autoliderança. Então, a primeira dimensão do livro, a primeira das 4, é a autoliderança, a capacidade de você liderar a si mesmo. A segunda dimensão é a da liderança de pessoas. Agora, note que pessoas, nós vamos ter que a gente vai ter que se relacionar mesmo que eu não tenha um cargo de liderança. Vamos supor que eu esteja no meu trabalho, eu trabalho numa área, e isso é muito comum, e eu preciso o tempo todo me relacionar com uma pessoa da outra área. E quanto melhor for essa relação com a outra pessoa, melhor vai ser o meu trabalho. E melhor vai ser minha noite de sono também, podemos dizer assim, né? Quantas pessoas perdem noite de sono por causa de conflitos no ambiente de trabalho, problemas mal resolvidos, problemas de comunicação no ambiente de trabalho. Então, a segunda dimensão da liderança consciente é a gente saber se relacionar melhor com as demais pessoas. E tem formas de fazer isso, você pode treinar isso, tem técnica para isso. E é isso que a gente ensina lá. Vou dar um exemplo para não ficar aqui só no ar. A gente pode aprender a escutar melhor. A gente está muito acostumado a ficar falando, né, como eu estou fazendo agora. Mas é muito importante que a gente saiba escutar. E é treinar a escuta. Eu descobri um autor, eu cito muitos autores no livro, eu descobri um autor que ele estudou tecnicamente os níveis de escuta. E ele diz que tem 4 níveis de escuta, basicamente. Então, se eu escutar com a minha mente aberta, com o meu coração aberto, tem muito mais chances de eu me conectar, de eu empatizar com a outra pessoa. E mesmo que seja uma pessoa de difícil relação, que não é muito compatível com o meu jeito de funcionar, vai ser melhor a fluidez da minha conversa com aquela pessoa. Então, a gente pode desenvolver essa capacidade de escuta para ter uma melhor liderança de pessoas. Então, o primeiro nível é autoliderança, né? A segunda dimensão ali é pessoas. A terceira dimensão eu chamo assim visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? É minha capacidade de ver que não existe nenhuma área numa empresa que é mais importante do que a outra. Que uma área ela depende da outra. Então, se eu for capaz de perceber essa, vamos chamar, interdependência, que é um depende do outro, eu vou ser um profissional, e se eu tiver o cargo de liderança, vou ser um líder que é muito mais capaz de estabelecer ambientes colaborativos, que as pessoas trabalham juntas, que elas se ajudam, se apoiam, e que se uma erra, o problema não é daquela pessoa que errou, o problema é de todos. Tem uma brincadeira que eu faço na palestra, quando eu estou fazendo em company, minhas palestras principalmente, eu falo assim, ó, problema de um, problema de, e aí eu fico ouvindo se o pessoal vai responder todos. A resposta ideal a frase ideal é problema de um, problemas de todos. Então, isso é legal porque às vezes o time sai de uma palestra dessa, de um workshop desse, pensando, peraí, gente, não tem ninguém sozinho aqui, nós estamos juntos, nós somos um time. Se fosse o futebol, por exemplo, imagino que aí muita gente torce para o Santos, não sei, não quero criar conflitos aqui, mas, né, digamos que o teu time de futebol, você está assistindo, você quer ver o que naquele time jogando lá no campo? Você quer ver os jogadores entrosados, né? Tem um termo no futebol, inclusive, que chama entrosamento. Inclusive, quando se monta um time novo, quando entra jogadores novos, leva um tempo até criar o entrosamento. Então, a terceira dimensão, que eu chamo de visão sistêmica, é a nossa capacidade de criar entrosamento pelo nosso estilo de trabalho, pelo nosso estilo colaborativo de trabalhar. E a quarta dimensão, eu chamo de legado. O que é o legado? É a consciência de que eu estou deixando um rastro. Eu estou deixando um rastro para as pessoas, eu estou deixando um rastro para as empresas que eu trabalho, talvez até para a sociedade, através do meu trabalho. Se eu tenho consciência disso, eu começo a minha semana diferente. Eu posso começar minha semana mais concentrado, né? Para quem é de fé, por exemplo, fazendo uma oração, para quem é de meditação, fazendo uma meditação, para quem é de escrever, escrevendo, mentalizando que aquela seja uma semana de trabalho que eu deixo um rastro positivo por onde eu passar. Então a gente vê que no longo prazo as pessoas, inclusive mais bem-sucedidas, são pessoas mais conscientes desses 4 níveis. Elas fazem uma boa autoliderança, elas se relacionam melhor do que a média com as demais pessoas, elas criam visão sistêmica, entrosamento, e elas têm consciência que o trabalho delas deixa um legado.
esse ponto de vista, isso vale na vida da gente, vale na política. A gente está precisando ouvir também mais as pessoas, né? A gente ter espaço e mostrar também a nossa potencialidade, o que a gente pode contribuir para uma sociedade melhor, dentro de uma empresa, uma organização, na vida do dia a dia. Infelizmente, hoje a gente vê muita briga, especialmente nas redes sociais. Isso é um tema que a gente vai abordar, inclusive, no próximo bloco, Daniel, depois de um rápido intervalo comercial, ok? Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o escritor especialista em desenvolvimento humano que acabou de lançar o livro A Potência da Liderança Consciente, o Daniel Spinelli. Está falando muito sobre temas relevantes para a gente primeiro se autoconhecer aí, enfim, se autoliderar no nosso dia a dia e aí seguir, obviamente, os outros objetivos da vida. Daniel, você falou no bloco anterior a questão da comunicação, né? E a gente percebe hoje muitos ruídos na comunicação e hoje, especialmente por causa da tecnologia, o WhatsApp, às vezes uma palavra que a pessoa entende de uma maneira totalmente distinta da outra e que a outra pessoa efetivamente colocou, e muitas vezes a gente percebe aí ruídos. Isso vale na vida muitas vezes pessoal, na vida política, nas organizações também. Uma palavra mal empregada naquele momento acaba trazendo aí transtornos porque não houve o entendimento correto da palavra ou da forma, da entonação de voz, enfim. Como lidar também com essa questão? Esse é um assunto também que preocupa também nesse aspecto? Preocupa demais, assim, sabe, Fernando? Porque eu vejo que tem muita gente perdendo o sono, como eu tinha dito, por causa de problemas de comunicação. Você sabe que eu sou sócio de empresas de desenvolvimento humano. E uma coisa que a gente estava outro dia conversando com o time e vendo que hoje 100% das demandas que entram nas nossas empresas, elas têm uma coisa em comum, que é, lógico, que tem vários temas que as empresas querem trabalhar, mas uma que é muito comum é problemas de comunicação. Assim, todas têm. E o que eu acredito que é a causa disso? Então, você que está aí no seu trabalho, né? Você que tem seus desafios, talvez até em casa, né? Hoje o problema de comunicação está em todas as áreas da vida, às vezes está no trânsito, né? A gente acaba ficando, por causa do ritmo que as coisas estão ganhando, como você mencionou, né, Fernando, a rede social, a gente está ali com um monte de caixa de entrada, querendo responder um monte de coisa, querendo fazer um monte de coisa, então a gente está com a vida muito mais agitada do que a gente tinha 20 anos, 30 anos atrás na humanidade. Isso está fazendo com que muitos de nós, a gente fique muito autocentrado. O que é autocentrado? É olhando muito para o nosso próprio umbigo. Então, quando eu encontro uma outra pessoa que pensa diferente de mim,
Eu não estou com muita paciência para ficar adaptando a minha linguagem, para ficar tentando entender por que a pessoa pensa diferente. Eu logo faço um julgamento, eu logo emito um julgamento. E aí eu não abro a minha escuta, a gente anteriormente estava falando de comunicação, de escuta, eu não abro a minha escuta para procurar entender a perspectiva da outra pessoa. E aí começa a gerar essas barreiras de comunicação, como se duas pessoas da mesma empresa, mas porque estão em áreas diferentes, porque elas têm formações diferentes, elas fossem adversárias. Fernando, você não acredita a quantidade de empresas que eu vou visitar, eu estou com áreas diferentes ali na mesma audiência, e eles estão, parece que brigando como se fossem concorrentes. Eu estou indo ali para criar um ambiente de conversa, de diálogo, porque as pessoas estão perdendo essa habilidade. Então eu chamo a atenção, eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário, eu uso muito, mas a gente precisa usar sabiamente a tecnologia, a oportunidade de ter uma vida com muitos estímulos, ela deveria estar colocada de forma sábia, a favor de eu desenvolver competências humanas, que vão fazer com que eu me relacione melhor com as outras pessoas. Eu não deveria estar na internet ganhando argumentos para eu ter mais raiva das outras pessoas. Eu deveria estar na internet buscando entender por que pessoas pensam diferente, para eu criar diálogo, para a gente construir juntos algo melhor. Você mencionou anteriormente até essa questão da política, né? Puxa, a gente sente falta disso na política, nessa visão de maior entrosamento, porque parece que assim muitas vezes pessoas estão olhando uma para a outra e estão brigando como se fosse uma guerra, quando na verdade se a gente olhar bem, mesmo que está nos extremos opostos de uma ideologia política, por exemplo, isso poderia ser aplicado a qualquer outra área do estudo, a qualquer outra área da sociedade, mas vamos continuar no exemplo político. É como se tivessem em países diferentes, mas tem uma coisa que é comum, que é querer o melhor para o seu país. Então tem até um estudo da neurociência que é feito por um cientista chamado David Eagleman. É muito interessante, ele tem um vídeo curto, às vezes eu passo nas minhas palestras esse vídeo, e ele mostra um teste que foi feito com as pessoas sendo espetadas na mão por uma agulha. E, na verdade, é uma imagem de uma pessoa. E ele colocou o pessoal lá naquele ressonância magnética, com aquele tipo de um capacete que mede as atividades cerebrais, e aí eles mediam se a pessoa iria empatizar vendo a outra pessoa sendo furada. E eles viram que eles botavam selos em volta para dizer se a pessoa era da mesma religião que ela ou era de uma religião diferente dela. Ou se a pessoa era aquele chamado de cientologista, né, que é uma pessoa que não tem nenhuma religião. E eles perceberam que quando a pessoa era do mesmo grupo, elas empatizavam mais. E quando elas de outro grupo, elas empatizavam menos. Mesmo pessoas que tinham filiação religiosa. Conclusão desse estudo. Se eu vejo a outra pessoa como sendo do mesmo time, do mesmo grupo que o meu, facilita a minha comunicação, eu empatizar, facilita eu me colocar no lugar da pessoa. Se eu vejo que ela é de outro grupo, perde-se tudo isso. Então, qual que é a dica aqui para eu fechar aqui minha para você que está nos assistindo? Se você quer ter melhores relações, mesmo com pessoas que pensam diferente de você, você pode começar conversando sobre o que se tem em comum. Alguma coisa que você tem em comum. E depois você vai para aquele assunto difícil que vocês não estão concordando. Isso vai facilitar em muito a comunicação aí de vocês. Preferência por uma atividade esportiva, né? Não faltam aí possibilidades, opções, né? Porque realmente, infelizmente, né, Daniel, a gente vê, especialmente as redes sociais, elas acabam, de certa forma, virando aí um verdadeiro transbordam aí tanta ignorância, infelizmente, tantos ataques totalmente desnecessários que, infelizmente, em alguns casos são levados até a sério aí, casos mais concretos. E a gente fala de tecnologia, você também, é uma outra questão, e aí tem a ver com o trabalho, é o avanço da inteligência artificial também no dia a dia, né? Que é uma preocupação. Você tem a expectativa de N profissões aí simplesmente sumirem efetivamente do que a gente entende hoje como profissão e novas que vão surgir.
como é que a inteligência artificial está afetando aí o dia a dia, não só no comportamento das pessoas, mas também no ambiente do trabalho, né, que esse ambiente interno que as pessoas têm particularmente, mas também no desenvolvimento junto nas corporações, nas empresas aí, e o que pode ser feito, se é que é possível ser feito alguma coisa, para poder a gente não perder o equilíbrio, que eu acho que é a palavra fundamental, que nem você falou. Você, dentro da mesma empresa, você tem às vezes setores que vivem em conflito e obviamente quem perde é todo o coletivo, né? Como que a inteligência artificial pode contribuir ou pode ser um alerta de problemas que poderemos ter aí cada vez mais? Olha, esse tema da inteligência artificial, ele também está nos mais recentes congressos, ele está nos recentes estudos, e a gente precisa olhar isso com atenção, principalmente porque, sim, ele traz ameaças para a existência do nosso lado profissional, para as empresas que a gente trabalha. Então, para quem é empresário, existe uma ameaça na inteligência artificial para o seu modelo de negócio. Para quem trabalha numa empresa, mesmo não sendo dono da empresa, existe uma ameaça para o seu cargo, para a sua profissão. Mas existe uma coisa que, se a gente for olhar na história da humanidade, toda ameaça, ela trouxe junto a humanidade. E a gente precisa trazer um pouco de equilíbrio, para usar a palavra que você trouxe mesmo na pergunta, Fernando. Eu gosto dessa palavra. Um equilíbrio entre procurar olhar e não se desesperar e também não ignorar. A ameaça existe, mas não vamos ignorar, né? Vamos olhar para ela com seriedade, mas não vamos se desesperar. Por quê? Porque vem oportunidade. O que a gente precisa fazer ali no nosso trabalho? Identificar quais as oportunidades que surgem. Então você pode, por exemplo, ganhar produtividade. Alguma atividade que você fazia que era muito braçal, você passa a poder fazer ela, uma inteligência artificial te ajudar a fazer, uma coisa que se levava 1, 2, 3 horas fazendo, e que podia ser até uma atividade chata, operacional demais, você pode substituir aquilo por um robô fazer aquilo para você. Então, a grande dica que eu tenho para dar para as pessoas em relação à inteligência artificial, na verdade são 2 dicas, né? A primeira dica é essa: existe ameaça, existe oportunidade. Olhe para as 2 e fique em paz, equilíbrio. Temos tempo para se adaptar. Segunda dica é: procure identificar qual a inteligência artificial ou qual o recurso, qual o prompt que você pode dar ali para a IA que você usa, que pode facilitar a sua vida. O que eu tenho visto, pessoal de tecnologia, tenho convivido muito com o pessoal de tecnologia, eles têm falado assim: gente, a inteligência artificial, ela não vai substituir o ser humano. A inteligência vai fazer com que um ser humano que saiba usar IA substitua um que não sabe. A IA continua precisando de prompts. Problema técnico aí, o Daniel Spinelli, enfim, tecnologia, a gente está falando de IA, inteligência artificial, toda a tecnologia, mas a tecnologia tem os prós e os contras, né? O Daniel está falando diretamente de Curitiba, né, no dia de hoje, e a gente fica na expectativa aí. Voltou, Daniel? Voltou, Daniel voltou aí, tá me ouvindo bem, Daniel? Tá, faz parte, tecnologia, tá ouvindo bem. Daniel, por favor, complete seu raciocínio aqui. Falei que você está de Curitiba, falando de Curitiba, e a gente sabe, tecnologia é bom, a gente paga muito caro nossos serviços, né? Mas infelizmente a qualidade deixa a desejar. Mas enfim, fica à vontade, Daniel. Muitas vezes, falhou bem na hora que a gente estava falando de tecnologia, né? Mas, então, eu estava concluindo dizendo isso, né? Que orientando aqui que quem está nos assistindo, procure abrir a cabeça, não ignore a IA, olhe para a IA, veja, pesquise, dedique um tempo por semana. Eu dedicaria aí 1 hora, 2 horas, talvez 3 horas de estudo. Nós temos que todo mundo voltar para a faculdade, né? Teve um tempo que não existia televisão e começou a existir televisão. A gente se familiarizou com a televisão. E para muitas pessoas virou um instrumento de trabalho. E aí teve um tempo que não existia o computador e a gente precisou se familiarizar com o computador. E quem se familiarizou com o computador se destacou na época, por causa disso. Depois veio a internet, então a gente precisou se familiarizar com a internet. Hoje é inevitável
inviável, praticamente. Inclusive se não fosse a internet. É que às vezes ela falha aí complica um pouco, volto a dizer. A gente paga muito caro, mas os serviços prestados aqui no Brasil estão longe de ser os ideais. Daniel, a gente vai para um rápido intervalo comercial em razão dessa questão técnica e voltaremos já no terceiro bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque, desse feriadão aí, um programa gravado que você acompanha pelas nossas redes sociais. Lembrando, reprise, 5 horas da tarde na TV Com Santos, canal 8, Vivo 11, Net Claro 45 da VIPway, e no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz. Mais uma possibilidade de você acompanhar o Jornal em Foque. Nosso convidado é o Daniel Spinelli, que é especialista em desenvolvimento humano e autor do best-seller, aí já está um sucesso, já sendo traduzido para o inglês, né, A Potência da Liderança Consciente. Aí, inclusive o site aí do Daniel Spinelli também tem todo detalhes aí do livro, né, muito curioso, aí, um livro que está fazendo um sucesso enorme, valor econômico, enfim, outras publicações e personagens aí falando da questão dessas dimensões que o nosso convidado colocou no bloco anterior. Daniel, tudo certo? A tecnologia está resolvida aí? Ou você está me ouvindo bem? Para a gente voltar aqui para o último bloco, passa muito rápido, Daniel. Tudo bem? Está me ouvindo? Fernando, eu te ouço bem, eu troquei por uma rede alternativa que parece estar melhor. A gente fica com um plano C, que se você me disser que não está bom, eu mudo rápido aqui, eu entro pelo celular daí, tá bom? Vai tocando aqui. Daniel, você estava até para pegar o gancho que a gente estava falando no bloco anterior. Se você quiser fechar o seu raciocínio, fique à vontade aí também para a gente fechar e seguir aí para outra questão aí nesse sentido. O fechamento do raciocínio da inteligência artificial, essencialmente, é a necessidade de nós nos atualizarmos. Estou sugerindo que todo mundo que está nos ouvindo possa dedicar de 1 a 3 horas por semana para estudar um pouquinho de inteligência artificial, principalmente vendo como que a IA vai ajudar no seu trabalho. Porque, em última instância, a inteligência artificial não vai substituir o ser humano. O ser humano que sabe usar a IA vai substituir o ser humano que não sabe usar a IA. Então, eu acho que tem uma grande oportunidade por trás desse movimento. Lógico, junto com algumas ameaças, a gente tem que ficar de olho, mas eu preferiria trocar a preocupação por um olhar ambicioso, positivo, para tentar aproveitar naquilo que a IA pode facilitar a nossa vida. Verdade, porque é sempre uma preocupação, já passei dessa fase aí, enfim, ou não. Entender a IA é fundamental para todo mundo, independente da faixa etária.
Para todo mundo, né, Fernando? Eu acho que não tem essa coisa da idade. Se você está no mercado de trabalho, a IA vai facilitar o teu trabalho. E estudar um pouco é bom, inclusive para a longevidade, né? As pessoas mais longevas que eu conheço são pessoas que, mesmo depois da faixa etária da aposentadoria, elas continuam produtivas de alguma forma. Vamos ver aí a nossa querida artista Fernanda Montenegro, né? Assim, um exemplo, eu acho, de longevidade para o Brasil, maravilhosa, né? Eu acho que está com mais de 90 anos de idade, produtiva, fazendo as coisas acontecer. Por que ela chega com essa saúde mental toda, né? Com essa capacidade toda, com essa serenidade toda? Porque ela não parou de estudar, ela não parou de se dedicar ao seu propósito. Então, eu acho que eu procuro, quando eu encontro uma pessoa, às vezes eu faço uma mentoria individual, eu falo assim, encontre um trabalho, encontre um chamado, encontre um propósito que te leve a não querer ficar só em casa e parar de produzir, parar de trabalhar. Eu acho que é muito saudável quando a gente continua estudando e aí, quem sabe, a inteligência artificial abra possibilidades, oportunidades, e não só para o trabalho, né? A IA pode facilitar muito. Então, eu estou planejando uma viagem internacional agora, por exemplo, eu estou planejando ela para um evento que eu vou participar, eu estou olhando, a IA está me ajudando a montar o roteiro da viagem, me dizer como é que eu vou sair do aeroporto para chegar no hotel que eu reservei, me ajudou a escolher opções de lugares para eu comer, está me falando a história da cidade, então eu já vou chegar lá, então a IA está me treinando para explorar melhor a minha viagem. A questão da saúde mental também é um outro desafio. Hoje, né, ainda mais em ambientes urbanos, meditação, não só meditação, tem no Himalaia, de que maneira trabalhar com a questão da saúde mental nesses ambientes, muitas vezes ambientes tóxicos que as pessoas atuam, né? Como lidar com isso, a questão de ansiedade, do burnout, né? Quais são as alternativas aí existentes nesse sentido? Olha aí, Fernando, eu vou dar duas dicas, tem muitas, mas eu vou dar duas dicas importantes para quem quer cuidar da sua saúde mental. Antes das, vamos levar em consideração que nós temos uma mente, não temos só o nosso corpo. Cuidar do nosso corpo é fundamental, cuidar da saúde do corpo. Aí eu não sou especialista em saúde do corpo, mas eu cuido do meu corpo. Então eu procuro dormir melhor, eu procuro me alimentar bem, eu procuro fazer atividade física. São coisas que nenhum especialista em saúde do corpo, nenhum médico vai contra isso que eu estou dizendo aqui. Agora, muitas vezes a gente está ignorando a saúde mental. E a gente tem essa mente. E essa mente, ela interfere, inclusive, na saúde do nosso corpo. Por quê? Se eu fico muito cultivando preocupação e raiva, ou se eu fico cultivando um nível excessivo de estresse, eu começo a gerar um nível de estresse no meu corpo também que pode me adoecer. O pessoal na psicologia chama isso de somatização. A gente acaba somatizando. Por exemplo, a pessoa às vezes começa a ter um problema no estômago, e aí um médico uma abordagem mais integrativa vai perguntar se ela anda preocupada ultimamente. Uma pessoa que anda com um problema na lombar ou nas costas, como eu já tive, vai ver, a gente está assumindo responsabilidade demais, a gente está deixando as coisas mais pesadas do que precisariam ser. Então, note como a mente está jogando um papel importante, tocando um papel importante. Costumo dar um exemplo também. Imagine que você está no trânsito, e eu sei que o trânsito de Santos é também como da cidade que eu moro, que é São Paulo, traz umas surpresas ali, um engarrafamento, alguma coisa, às vezes a gente toma uma fechada de outro motorista. O dia que eu estou bem mentalmente, eu estou tranquilo, eu estou em paz, eu freio e eu falo, oh, acho que o cara nem me viu, ou nem buzino, eu só, puxa, o cara está com pressa lá, tomara que dê tudo certo para ele. No outro dia, a mesma fechada acontece e a pessoa buzina, a pessoa xinga, ela se irrita. Já a situação é a mesma, o que mudou? O que mudou é a mente, né? Meu estado de humor, estado mental. Então, qual que é a dica que eu queria dar assim, para as pessoas que estão aqui com a gente? Assim, uma vez que você decida olhar para a sua saúde mental, o que eu acredito que todas as pessoas deveriam fazer, uma coisa importante da gente fazer é fazer algum tipo de pausa, pelo menos uma vez por dia. A pessoa fala, mas é muito corrido, não dá, minha vida é muito agitada. Eu só pergunto a pessoa, quanto tempo você fica na internet? Tira 2 minutos, que seja, 3 minutos, 5 minutos se puder. Escreve um diário,
Faz uma meditação com foco na respiração. Hoje tem muitos aplicativos que dão a meditação guiada ali. Você pode fazer ali talvez uma atividade física, mas sem ouvir som nenhum, sem, né, só focado ali em algum movimento. Tem pessoal que gosta de fazer yoga, tem gente que faz pilates. Eu não sei o que faz sentido para você. Eu não quero doutrinar ninguém aqui a fazer o que eu faço. Eu medito. Para mim é importante a meditação. Eu medito tanto quanto pessoas que cuidam do corpo fazem academia. Mesma quantidade, de tão importante que é para mim. Eu uso a mente, para mim, é um elemento de trabalho. Então eu dedico muito no meu cuidado mental. A primeira dica é: faça uma pausa por dia. Faça a prática que te faz sentido. Mas pause as suas atividades. Trabalhe e desarme um pouquinho a sua mente, mesmo que seja um pouco. A pessoa fala: não, mas minha mente funciona 220. Diminui para 200. Não tem problema, um pouquinho. É mais para você treinar, né, você conduzir um pouquinho a sua própria mente. A primeira pausa. Segunda dica: procura fazer gestão emocional. E aí tem muito para se estudar sobre gestão emocional, mas é importante saber que a gente pode gerenciar, por exemplo, uma raiva. Eu posso, ao invés de responder com um palavrão, um xingamento, uma mensagem agressiva, como você estava dizendo que as pessoas estão fazendo muito na internet hoje, eu estou achando inclusive exagerado, a pessoa ela pode, em vez de fazer aquela resposta ali, o que normalmente é mais uma reação do que uma resposta, né? A pessoa está reagindo porque alguma coisa engatilhou a sua raiva. Quem está respondendo ali não é você. Quem está respondendo ali é a sua raiva. Então, a raiva te conduz ou você conduz a sua raiva? Então, existem várias estratégias, inclusive no livro eu ensino 2 estratégias de gestão emocional. Então, você pode, por exemplo, parar um pouquinho, pausa um pouquinho, respira, foca na tua respiração, né? Faz uma análise daquilo que está acontecendo, de fato, o que de fato é aquilo, por que aquilo te engatilhou, transforma aquilo num processo de autoconhecimento e depois você externaliza alguma coisa com um pouco mais de sabedoria. Nós temos um escritor, né, um europeu, Viktor Frankl, ele foi vítima lá da época do nazismo, ele foi preso num campo de concentração, acabou sobrevivendo ao campo de concentração, e ele fala muito num livro que ele escreveu depois sobre propósito, sobre a importância da gente ter um significado maior na nossa vida. Ele usa um termo que eu acho muito interessante, assim, uma metáfora que ele faz, que entre o estímulo e a nossa resposta existe um espaço de sabedoria, que é onde reside toda a nossa evolução, nosso aprendizado, nosso crescimento humano. Entre estímulo e resposta. É alguém que poderia ter saído de um campo de concentração e ter tido sua vida acabada. Ele não, ele se transformou num profissional da área terapêutica, ele se transformou num escritor e ele passou a ensinar as pessoas que mesmo numa situação extrema como o próprio Holocausto, você pode fazer a gestão emocional num nível que você saia de lá uma pessoa melhor. Então, você vê, olha o nível de provação que Viktor Frankl passou e nos deixa essa mensagem para a gente chegar hoje aqui na nossa rede social, um comentário que a gente vê, às vezes dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, alguma coisa que vem, que nos engatilha, que a gente pode trazer mais sabedoria para que a gente melhore as nossas relações e quem sabe a gente se transformar num agente de alguém que traga uma visão mais pacífica para o mundo. Eu não acho que o mundo precise de mais esquerda, mais direita, mais santista, mais palmeirense, mais religião X ou Y. Eu, sinceramente, eu acredito que o mundo precisa de mais agentes de paz, mais pessoas que tragam ponderação para as conversas, mais pessoas capazes de criar diálogos, criar soluções para os problemas reais que o mundo tem. Nós temos muitos problemas ainda, miséria, fome, problemas educacionais. Então, a gente criar essas instâncias. Então, a gente pode ser essa pessoa que traz essa sabedoria, mais do que fica polarizando ou fixando crenças específicas, porque a gente muitas vezes está nessa crença específica porque a nossa emoção está engatilhada e a gente está simplesmente arrastado pela emoção. Então, as 2 dicas são essas, né? A primeira, procure fazer uma pausa uma vez por dia. A segunda, procure fazer uma melhor gestão emocional para que você não seja arrastado pela emoção. E se você fizer isso todos os dias, um pouquinho dessas 2 coisas,
são hábitos excepcionais que você cria na sua vida, que daqui uns anos, daqui, sei lá, talvez alguns meses, alguns anos, você vai ver que a sua vida vai ser muito melhor dentro desse aspecto da saúde mental. Né? Dor no estômago, burnout, enfim, algumas doenças podem até desaparecer ou serem muito amenizadas aí nesse sentido também. Daniel, uma outra questão também que você falou, mas a gente tem que pensar no dia a dia, nas organizações, enfim, no dia a dia a gente tem hoje cada vez mais. Antigamente se falava muito da questão das questões geracionais, e a gente tem hoje um mix, vivendo às vezes no mesmo ambiente, de várias gerações, né? Os baby boomers, aí vem as gerações X, Y, Z, já estamos chegando à geração alfa, daqui a pouco já está entrando no mercado de trabalho, e assim vai sucessivamente. Essas gerações estão ficando cada vez uns tempos menores. Como lidar também com esse conflito e os pontos positivos e negativos, né, que tem que ser lidados, porque existem muitas vezes conflitos geracionais aí, não só na família, mas também nas organizações. Aí, como lidar com isso daí também? Daniel Spinelli, que é o nosso convidado de hoje. A gente está falando muito sobre a questão do desenvolvimento humano. Ele lançou o livro no ano passado, A Potência da Liderança Consciente. Aí, o Daniel tem aí o site do Daniel Spinelli, Spinelli com 2 L's, inclusive. Está lá em Curitiba, nesse momento, falando com a gente. Ele que mora em São Paulo, está de volta. Daniel, você ouviu minha pergunta, Daniel? Ouvi sim. Aqui para eu fazer a resposta. Então, essa questão da diversidade geracional, ela, assim como a inteligência artificial, ela traz ameaças e oportunidades. Qual que é a ameaça? É a gente ficar numa instância de julgamento, de preconceito. Qual que é a oportunidade? É a gente crescer juntos. Cada sua qualidade, a gente saber lidar com essa diversidade, com essa forma diferentes formas de mundo, e a gente construir juntos em cima disso. O que é importante a gente saber? Que tem 2 fenômenos acontecendo. O primeiro fenômeno é a longevidade. Então, cada vez mais as pessoas estão produtivas com 60, 70, 80, algumas vezes 90 anos de idade, está da empresa produzindo. Então, a gente tem o primeiro fenômeno, que é pessoas com uma idade mais avançada que continuam no mercado de trabalho. O outro fenômeno é o efeito das transformações tecnológicas na mente humana, que a gente funcione de uma forma diferente. E que a pessoa que está recebendo essa transformação, desde que ela está na fase educacional dela, faz com que ela destaque muito mais uma característica que é o efeito daquela tecnologia. Então, não dá para a gente negar, por exemplo, que todas as gerações estão impactadas pelo uso do smartphone. O smartphone impactou o funcionamento de todo mundo. Por exemplo, níveis de ansiedade. As pessoas estão muito mais ansiosas. As pessoas querem cada vez mais conteúdos curtos, rápidos, que ela possa mudar logo. Então, isso está em todas as gerações. Só que uma geração mais nova, ela está uma porcentagem maior da vida dela, inclusive todo o processo educacional, exposta a esse estímulo. Faz com que ela funcione de uma forma diferente. Só que essa característica que está ali na geração Z está em todas, só que com menor grau, porque as outras gerações viveram mundos um pouco diferentes. Então, o que a gente precisa fazer para conviver bem entre essas gerações? A gente precisa sentar em roda. Eu gosto muito desse termo, né? Vamos sentar em roda? E a gente senta em roda e se apresenta um pouco, cada um fala um pouco sobre a sua visão de mundo, e a gente poder olhar para isso de uma forma produtiva, criativa. Como é que a gente pode otimizar, aproveitar o máximo possível esta sua experiência de 50 anos no mercado de trabalho? E você, como é que a gente pode usar essa tua capacidade de pensar rápido, de facilidade tecnológica? A gente junta essas duas competências e faz um projeto muito legal. Então, o que eu vejo que a gente precisa no mundo do trabalho, principalmente, isso poderia estar no ambiente familiar também, é a gente ficar menos olhando para as diferenças e mais olhando para as qualidades que cada um pode aportar para um objetivo
Então, atenção, pais e mães de família, vocês precisam ter um objetivo claro dentro da família. Nossa família busca o quê? Qual é o nosso sonho? Então, como que cada um pode contribuir para a gente chegar nesse nosso sonho? Precisamos estudar? Precisamos. Então, como é que cada um traz dos seus estudos contribuições para a gente realizar aqui o nosso sonho da nossa família? Nossa família precisa ter um sonho. Se a gente está no ambiente de trabalho, a gente precisa ter um propósito. Isso eu falo muito nos meus trabalhos, com os meus clientes. Falo, gente, qual é o propósito da organização? Por que vocês estão aqui juntos? Tudo bem, tem o dinheiro, tem o salário, tá tudo certo, mas por que a sociedade fica melhor? Ou por que a vida dos clientes de vocês fica melhor porque vocês existem? Não podemos nos desconectar disso. Então, clareza do propósito faz com que o que inicialmente pudesse ser diferença para a gente achar problema e razão para brigar, vira qualidade para a gente entregar alguma coisa maior aí na história. E os desafios diários nesse sentido, a gente já está na reta final, terminando aqui o programa, mas antes gostaria que você fizesse um convite para as pessoas que queiram conhecer o seu livro, onde encontrar o seu livro, está nas principais plataformas aí, também no seu próprio site também. Então, por favor, fique à vontade aí para literalmente vender o seu peixe aí, né? Falando sobre o livro que já é um sucesso, está caminhando aí para a 4ª edição, não é isso, Daniel? E aí traduzido também para o inglês nesse primeiro momento aí. Parabéns aí pelo trabalho e pela iniciativa. A notícia da 4ª edição, ela de um lado a gente comemora, mas por outro a gente lamenta um pouco, como escritor e leitor, que no Brasil só 5% dos livros que são publicados, eles chegam na 2ª edição. Então a gente comemora de estar chegando na 4ª e com um pouco mais de 1 ano e meio do lançamento, mas a gente lamenta um pouco porque a gente precisa ser um país que lê mais. Então eu já aproveito para dar uma mensagem aí para a nossa audiência. Leiam, gente, a leitura transforma a nossa vida. É um grande legado dos meus pais que eu recebi. E a tradução para o inglês é maravilhoso, porque, gente, é tecnologia brasileira, conhecimento desenvolvido no Brasil sendo exportado. Então eu celebro isso com todos os brasileiros. Bom, gente, eu quero convidar vocês para, primeiramente, ler o livro, e eu quero fazer assim, uma oferta especial aqui para quem está nos ouvindo. Eu tenho um Instagram, o meu Instagram ele não é pessoal, ele é um Instagram que eu publico pesquisa, meu time me ajuda, é daniel.spinelli. Então, vocês estão vendo na tela aqui, Daniel Spinelli, é só bota um ponto no meio, você me segue lá no Instagram, você começa a acompanhar os conteúdos que eu posto. Se quiser o livro com frete grátis, eu vou fazer uma condição que é 10% de desconto. Então, você só coloca lá, manda um direto para mim, coloca lá na mensagem direta, inbox para mim, coloca assim, enfoque. Enfoque, eu já sei que você assistiu aqui o programa e você vai ganhar um cupom de desconto e o frete grátis, você vai receber autografado. Então, estou me comprometendo aqui, Fernando, com a tua audiência em autografar todos os livros que forem despachados aí para o pessoal que entrar lá e escrever enfoque para mim na mensagem direta. Se você, por outra razão, preferir comprar numa livraria, o livro está nas principais livrarias. Eu também tenho alguns cursos online que eu faço para pessoas que queiram aprofundar mais. Também posso fazer numa condição especial para quem está nos assistindo. É só perguntar ali no meu inbox ali do Instagram que eu envio o link. Tem uma série de vídeos que eu gravei no estúdio recentemente, que a gente fala profundamente desses temas que a gente está falando. Eu sempre procuro fazer muito inclusivo, né? Então, eu coloco as coisas de uma forma que acessar. Então, fica aí, ó, esse é o Instagram. Obrigado aí por compartilhar, exatamente. Então, você vê que é um Instagram profissional, um Instagram para quem gosta de estudar liderança, mente humana, gestão emocional. Inclusive, está aí a foto da gente no congresso ali, né? Que eu tive em Santos, com um monte de feras. Então, fica o convite para acompanhar no Instagram, para quem quiser o livro assinado, recebendo na sua casa, aí pode me mandar uma mensagem, vai ser um prazer. Muito obrigado mesmo pela sua participação, sua presença aqui no Jornal em Foco. Sucesso aí, enfim, fazendo o roteiro aí das suas viagens, seus cursos aí, que você está angariando aí cada vez mais fãs, mais interessados aí, um tema tão fundamental, tão importante
do dia a dia, né? Você que tem uma longa experiência aí também nos mais variados assuntos. E o livro aí, A Potência da Liderança Consciente. Obrigado, Daniel. Sucesso para você aí. Os microfones aqui da Enfoque Comunicação, da Boc News TV, estão sempre abertos aí para falar desses e outros assuntos aqui no Jornal Enfoque. Muito obrigado. Deixo um abraço para vocês, uma gratidão por participar aqui do programa, tá com essa audiência linda aí que vocês têm, e dar parabéns, porque, gente, num mundo que a gente está vendo tanta notícia desafiadora para a gente lidar, o programa Enfoque vocês abrirem para a gente tratar de assuntos tão importantes que podem ajudar realmente a vida das pessoas. Queria dar parabéns, é o tipo de mídia que eu gostaria de ver cada vez mais. Então, puxa, parabéns pelo trabalho. Contem da mesma forma sempre que vocês sentirem que eu possa ser útil aqui. Um abraço para vocês, abraço para todo mundo que nos acompanhou. Aí, Grupo Enfoque Comunicação, Jornal Enfoque, mais de 4 anos, quase 4 anos e 4 meses no ar, aí sempre trazendo pluralidade de opiniões e trazendo os mais variados assuntos. A gente agradece a sua audiência, a sua participação. Lembrando, se você tiver uma Smart TV, pode assistir esse programa a qualquer momento nas suas redes sociais, nosso canal no YouTube, youtube.com/BocNewsTV. E reprise, 5 horas da tarde, na TV com Santos, canal 8, Vivo 11, Net Claro 45 da VPU, e no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz, mais uma possibilidade de você acompanhar o Jornal Enfoque. Tenham todos uma ótima semana e um ótimo feriado. Estaremos de volta amanhã em mais um Jornal Enfoque. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal Enfoque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.